Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos vocês, amigos queridos. Nós estamos aqui no templo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui em Regente Feijó, para podermos, uma vez mais, sermos ministrados por Deus, por Sua Palavra. E nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, através desta live. Infelizmente nós não podemos estar juntos fisicamente, mas Deus tem nos dado esta graça, essa oportunidade de podermos aprendermos juntos através de Sua Palavra e nós sermos aí ligados através das redes sociais. Nós estamos hoje, por bondade de Deus, por misericórdia de Deus, um dia chuvoso, né? Talvez hoje seria um dia que poucas pessoas estariam na escola bíblica, poucas pessoas iriam, mas o Senhor Deus preparou esse momento aqui, mesmo aí do teu lar, da tua casa, você pode ser tocado pela palavra de Deus. Talvez alguns de vocês que estivessem hoje, nesse tempo chuvoso, não viriam, mas podem ser edificados pela palavra de Deus, tocados pela palavra de Deus, de uma forma extraordinária. Eu peço que vocês compartilhem esta live, que vocês interajam aí, irmãos, fiquem à vontade para interagir. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá? Deixem o Espírito Santo de Deus tocar vocês, de forma que a gente consiga fazer o mais próximo possível dessa escola bíblica, como nós temos de costume fazer, né? Quando nós estudamos juntos no templo, todos falam, né? Todos fazem perguntas. Então, se os irmãos se sentirem à vontade, podem interagir, podem fazer aquilo que vocês quiserem. Chegou aqui o meu parceiro aqui do violão, ele vai estar me ajudando aqui, louvar o Senhor. Paleta. Qual que vocês vão cantar? E nós vamos louvar a Deus no nome de Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo aqui, a nossa live, nós vamos cantar o hino 187, é isso? Da harpa cristã, um hino que diz que mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Talvez seja bem propício nós cantarmos este hino, meus irmãos, agora, porque infelizmente algumas pessoas estão sendo unidas a Deus através da dor, né? Através dessa situação, desses problemas, além de tudo aquilo que nós enfrentamos no dia a dia de problemas, nós estamos aí enfrentando este problema de vírus, de coronavírus, mas o nosso Deus é maior e Ele com certeza estará nos abençoando e logo logo nós estaremos juntos. Vamos cantar em nome de Jesus, hino 187 da harpa cristã, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Talvez você esteja triste. Triste aqui,
descanso, paz e descanso ali. Teus braços dão nas trevas, vou sonhar mais perto, quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. A sua alma vai cantar. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em breve alçar padrão de amor. Eu sempre te rogar mais perto, quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Quando Cristo e quando Cristo me vier chamar, Deus, nos céus com irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Deus, Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Senhor, nós queremos te agradecer, porque ainda que diante de todas essas circunstâncias adversas, o Senhor nos dá o privilégio, a honra, o prazer, a satisfação de reunirmos-nos, Senhor, diante de sua doce presença, na manhã deste domingo chuvoso. Obrigado a Deus por poder nos agraciar com esta bênção, Senhor, incalculável. Nós oramos para que Tu fale conosco de forma clara e concisa através da Tua palavra. Eu oro para que todos nós aqui conectados através desta live, Senhor, possamos interagir, sermos envolvidos pela Tua palavra, sermos alimentados pela Tua palavra, pois a Tua palavra é alimento para nós, Senhor. A Tua palavra é a base de sustentação das nossas vidas. O Senhor Jesus disse que nós erramos ao não conhecer as Escrituras, porque nelas nós cuidamos ter a vida eterna, e são elas que testificam do Senhor. Por isso eu clamo por Tua presença, me envolva os Teus filhos que estão agora acompanhando em seus lares. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Queridos, nós estamos aí numa jornada estudando aí o panorama bíblico. Nós terminamos o livro de Gênesis, começamos o livro do Êxodo. Domingo passado nós estávamos aqui, iniciamos
trazendo aqui alguns aspectos que são pouco vistos pela grande maioria das pessoas. Então, o nosso propósito aqui, mesmo sendo limitados pelo tempo, é nós trazermos à tona algumas questões que são pouco pensadas. Então, nessa manhã eu quero pensar com vocês de uma forma um pouco mais profunda a despeito de algumas questões do livro do Êxodo. Vocês sabem, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o deserto, né? Falamos que Israel entra no Egito como família e sai como povo. Nós falamos sobre algumas questões, algumas características que de fato tornam um povo, né? Uma nação. Falamos sobre cultura, falamos sobre uma constituição, né? As suas leis e assim por diante. Então nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades que tem aqui no livro do Êxodo. Vamos falar sobre as doutrinas, o que de fato o livro do Êxodo tem a nos ensinar, né? Eu quero apenas fazer uma ressalva a despeito dessa palavra doutrina, porque algumas pessoas pegam essa palavra e interpretam ela de uma maneira errada, né? Usam a palavra doutrina como se fosse usos e costumes. A palavra doutrina significa ensino. Então, nós vamos falar que de fato, né, de uma forma assim, bem clara, o que o livro do Êxodo tem a nos ensinar, suas doutrinas, tá? Se der tempo a gente vai fazer aí uma comparação do livro do Êxodo, aquilo que está no Novo Testamento. A gente vai fazer uma alusão, uma junção aí, o livro do Êxodo com aquilo que o Novo Testamento fala. Vocês sabem muito bem que o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Então, o Senhor, ele veio praticar, ele veio colocar em prática tudo aquilo que havia sido ensinado na antiga aliança. Então, por isso nós não podemos excluir, a não ser o contexto de leis culturais, né? Os irmãos aqui da nossa igreja sabem, nós já estudamos um pouquinho sobre esta questão. Deus é um Deus que respeita cultura, e por respeitar cultura, ele vai tratando com a humanidade, com os povos, línguas, tribos e nações, de uma forma um pouco diferente, respeitando esse contexto de cultura. Então, nós estamos falando sobre o livro do Êxodo, e nós vamos entrar um pouquinho aí na questão das curiosidades. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, algum acréscimo, tá? Fique à vontade. Estão aqui comigo a minha esposa, o irmão Luiz. Eles estavam me ajudando aqui na nossa interação, e à medida que os irmãos forem comentando aí, forem colocando aí suas perguntas, colocações, eles estarão passando para mim e eu estarei interagindo com vocês aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre curiosidades, as curiosidades aqui do livro do Êxodo. Primeira coisa que eu penso assim ser muito importante para nós quando nós falamos um pouquinho sobre o Faraó. Algumas pessoas acham que Faraó é um nome, e Faraó não é nome. Faraó, pessoal, é um título. Então todas as vezes que você ouvir esta palavra, principalmente aqui no contexto do Êxodo, Faraó, e são assim bem raros os casos. Os primeiros capítulos do Êxodo fala de pelo menos 5 faraós, e a questão é que são bem raros citar o nome deles, mas existe aqui no livro do Êxodo a colocação de nomes de alguns faraós. Mas o que eu quero trazer para vocês é que Faraó, a palavra Faraó não é um nome. Então, o governador do Egito, ele não tem o nome de Faraó. Faraó é o título que ele traz, como o supremo governador do Egito, aqui no contexto do livro do Êxodo. Então isso é importante a gente entender, porque às vezes as pessoas fazem uma confusão muito grande em relação a isso, e pensam que Faraó é o nome. Olha, Faraó é Faraó. Então, quando iam se dirigir, ou vão se dirigir a Faraó, o chamam de Faraó.
né? Mas Faraó é apenas um título, o título que era dado aos governadores do Egito. Então, nós temos aqui uma provável, uma possível relação entre Moisés e o seu meio-irmão, que se tornou o Faraó, e que o seu nome era Tutimés. Então, Faraó Tutimés, ou Tutimés Faraó. Então, apenas para a gente esclarecer aí, que todos os faraós tinham um nome, todos eles tinham um nome, mas por serem os governantes do Egito, os governantes máximos do Egito, eles assumiam o título de faraós. Seria mais ou menos como o presidente. Nós temos hoje o nosso presidente Jair Bolsonaro. A partir do momento que ele não for mais presidente, vai se tornar apenas Jair Bolsonaro, tá? Hoje ele tem o título de presidente, mas ele tem esse título apenas enquanto ele exerce a função. Depois que ele não exerce mais, ele passa a ser chamado pelo seu nome. Tudo bem? É interessante a gente entender também algumas questões, porque isso precisa ser estudado, isso precisa ser investir-se um tempo para estudar, porque a palavra de Deus ela é um pouco resumida, e às vezes a gente pula de um capítulo para outro, de um livro para outro, sem ter a noção, irmãos, de quanto tempo se passaram. É preciso então estudar de uma forma um pouco mais profunda, conhecer o contexto histórico, para que a gente não se perca nessa questão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no contexto do período que Israel fica no Egito, se a gente for fazer uma soma, né, e a Bíblia, graças a Deus, ela faz um resumo para nós, aqui em Êxodo, no capítulo 12, eu quero ler para vocês, Êxodo, capítulo de número 12, versos 40 e 41, a Bíblia diz assim: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Então, se a gente lê o livro do Êxodo assim de uma forma, poderia dizer irresponsável, lendo o livro apenas como se lê uma revista, um jornal ou um gibi, nós não vamos ter essa noção de que o povo ficou tanto tempo assim no Egito. Não dá para a gente ter uma base assim, um pouco analisando superficial, a questão do povo de Israel ter ficado tanto tempo assim no Egito. Eu estou trazendo isso para vocês aqui agora, sobre esse tempo que Israel ficou no Egito, apenas para vocês entenderem que no período que Israel ficou no Egito, né, no período cativeiro, passaram-se muitos faraós. Muitos faraós. Se a gente for fazer uma conta aí, mais ou menos por cima, a gente for fazer uma conta razoável, vamos dizer que uma geração dura aí, vamos colocar em média 80 anos. Se a gente for dividir 430 anos dividido por 80, vai dar em média aí de 5 a 6 líderes que passaram aqui no Egito. 5 a 6 faraós, que tinham esse título, mas que tinham o seu nome. Então, é importante a gente entender, por conta disso, o povo de Israel que entrou lá no Egito pelas portas, a Bíblia diz que se levantou um outro faraó que não conhecia o contexto, e o povo de Israel foi crescendo muito. Então, às vezes, os irmãos vão lendo de uma forma superficial e não entendem, mas Israel entrou com 70 e saiu com milhões. Bom, ao sair, irmão, quando Israel sai, já haviam se passado mais de 400 anos. Então é um período de 400 anos de cativeiro e crescimento. Cativeiro, de escravidão, aliás, escravidão e crescimento. Então a gente precisa atentar a esses detalhes,
a gente precisa começar a construir a casa pelo alicerce, vai indo, para que a gente possa entender, né, todo o contexto daquilo que vai acontecendo lá na frente. Então, a permanência de Israel no Egito durou, a Bíblia diz aqui, em Êxodo capítulo 12, verso 40, durou 430 anos exatos. E a Bíblia diz no verso 41, que no dia, né, olha que coisa extraordinária, né? Se você tiver a oportunidade de ler aí, né, o verso 41, a Bíblia diz que exatamente no dia em que Israel completava 430 anos no Egito, eles saíram de lá. Então é extraordinário isso, irmãos. Não é isso que diz o texto? Vamos confirmar lá. Êxodo 12, 41. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, mais uma coisa aí para a gente aprender, né? No dia do aniversário de 430 anos que Israel estava no Egito, exatamente, olha que coisa fantástica, né, irmãos? Deus não erra. Deus é aquele que vai fazendo as coisas, e a gente não entende muito em determinados momentos, mas quando nós chegamos no final, a gente olha para trás e diz: que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário, que revelação poderosa. Então, exatamente no dia, né, Faraó libera o povo para poder sair para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Amém? Então, Israel permanece lá 430 anos. Nós estamos falando aí sobre curiosidades, viu, irmãos? A gente está tratando aí alguma questão de curiosidades. Tem alguma pergunta? Sim. Temos perguntas, pessoal? Valdeir Previato perguntou: a escravidão no Egito iniciou-se com 70 pessoas? Não necessariamente, Valdeir. Por quê? Quando eles entram em Israel, eles entram como amigos, né? Eles entram pela porta da frente. O faraó, que estava no governo atual, que é aquele que exalta José, ele, no momento em que Israel entra, eles não eram escravos ainda, não eram escravos. A gente precisa fazer um estudo um pouco mais profundo para saber quanto tempo José viveu, quanto tempo aquele faraó que permitiu que Israel entrasse na terra do Egito e fosse viver na terra de Gósen. Mas eu acredito aí que essa perseguição iniciou-se a partir do ano 50, de 50 a 100, depois que Israel estava no Egito, depois que Jacó havia entrado com 70 familiares, então demorou um tempo ainda para esse faraó que estava no governo poder começar a perseguir o povo de Israel. E a Bíblia é clara ao dizer que a perseguição começou por causa do crescimento, né? Então, o povo de Deus, onde ele vai, ele cresce, ele é abençoado. E isso atrai inveja, atrai ira, atrai ódio, né? Talvez seja por conta disso que até hoje o judeu é perseguido, porque o judeu é melhor em tudo, né? Os melhores cientistas, as melhores armas bélicas. Israel tem um projeto, inclusive, estão querendo trazer para o Brasil, de dessalinização da água. O que é isso? É pegar a água do mar, que não é potável, fazer um processo nela, tirar todo o sal para que as pessoas consigam beber. É isso que estão querendo fazer no Nordeste, e eu acredito que logo, logo isso vai acontecer. Então, quando o povo começou a crescer, os faraós que sucederam, o faraó que permitiu que Israel, através da família de Jacó, entrasse lá, por intermédio de José, quando eles perceberam que Israel estava crescendo muito, eles então começaram a perseguir. Então, se eu pudesse dar uma resposta, seria essa. Não, a perseguição, a escravidão. Repete a pergunta para mim, por favor, Isabela. A escravidão no Egito iniciou-se com 70 pessoas? Então, se eu pudesse responder, eu diria que não.
não iniciou-se com 70. Porque quando eles entram amigos, né? Eles são acolhidos pelo faraó que estava ali no governo. Seria mais ou menos assim, né? Aqui na nossa cidade, graças a Deus, nós temos um bom relacionamento com a administração pública, nosso prefeito Marco Rocha, Solange, pessoal que sempre atrai os pastores, as igrejas para perto de si. Aí de repente entra aí um prefeito que não, odeia pastores, odeia crentes, seria mais ou menos isso aí, tá? Então se eu pudesse responder, e a resposta mais viável biblicamente é que não, a escravidão não começa com 70, porque à medida que eles vão crescendo, e à medida que os outros faraós vão entrando, como eu disse aqui, foram 430 anos, período de Israel, né, Jacó aqui no Egito. Então passaram-se vários faraós, e como eu já disse, a Bíblia é bem clara ao dizer que por causa do crescimento é que os faraós começaram a perseguir o povo de Deus. Ok? Vamos em frente então, tá? Fiquem à vontade, irmãos, se vocês quiserem fazer alguma colocação, repito, vamos tentar fazer a nossa escola bíblica assim, pelo menos parecida daquilo que a gente faz aqui no templo, poder interagir, se alguém tiver alguma dúvida, para a aula. E a escola bíblica é para isso, tá? A escola bíblica é para isso, é para que a gente não tenha dúvidas, não tenha vergonha, ainda que isso vai ficar aí na internet, às vezes o pessoal fica com medo, não tenha medo, tá? O importante é que a gente interaja aqui em nome do Senhor Jesus. Então esta é a primeira curiosidade, né? Faraó é um título, não é um nome, tá? Israel fica lá no Egito 430 anos. E no dia, exatamente no dia em que se completava o aniversário de 430 anos, Deus retira o povo de Israel no Egito. Se a gente começasse a aula agora, apenas com esse texto, irmãos, a gente iria navegar assim, de uma forma extraordinária nessa revelação. Porque há um mistério por trás disso, né? Nosso Deus, assim como tudo que Ele faz, né, não é ao léu, tem um propósito. Também há um propósito aqui dele ter tirado o povo lá da escravidão do Egito no dia do aniversário, no dia em que se completava 430 anos lá no Egito. Tudo bem, vamos lá. A gente precisa entender, a gente não tem tempo de estudar as filosofias, ciências, a cultura egípcia. Às vezes nós vamos tentar aqui fazer algumas alusões para a gente entender de uma forma mais clara algumas coisas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ficava pensando assim, e não tinha quem pudesse explicar, e aquilo me angustiava demais. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas vocês já se perguntaram por que Deus manda ao Egito exatamente 10 pragas? Vocês já se perguntaram? Vocês têm a resposta disso? Por que 10 pragas? Qual o sentido disso? Qual o sentido de Deus, na sua grandeza, na sua excelência, vai lá e envia ao Egito 10 pragas? Já se perguntaram? Já pararam para pensar por quê? E eu vou dizer novamente o que disse há pouco. Deus, assim como em tudo que Ele faz, não é ao léu, não é sem nexo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Na cultura egípcia, a cultura egípcia seria mais ou menos como na nossa geração, na nossa atualidade, como a cultura indiana. A cultura indiana, lá na Índia, tudo é um Deus. Tudo para eles é um Deus. Se vocês fizerem uma pesquisa aí sobre a cultura indiana, gado é um Deus. Eles passam fome, mas não matam o gado, porque o gado é um Deus. E assim por diante, né? Rato é um Deus, sapo é um Deus, o rio Gange é um Deus. Na cultura deles, o rio Gange é um Deus. E aí as pessoas tomam banho no rio, próximos onde há putrefações, né?
Porque o Rio Grande é como seria o nosso rio, aquele rio de São Paulo lá, o rio Tietê. É um rio totalmente contaminado. Mas no contexto deles, é um Deus. Então eles podem ficar à vontade, né, tomando um banho num rio podre, que não vai acontecer nada. Então eu estou fazendo essa comparação para vocês, apenas para vocês entenderem, para a gente começar a entender aqui, por que o Senhor Deus, ele envia ao Egito 10 pragas. Havia, pelo menos no panteão egípcio, 1.500 deuses, pelo menos divindades, pelo menos 1.500 divindades, das quais eles baseavam suas vidas. Então, na cultura egípcia, esses deuses, eles eram aqueles que haviam criado o mundo, eles haviam dado formas à natureza e haviam definido outros aspectos da vida. E eles depositavam a fé deles em tudo isso. Em tudo isso. Como tudo isso começou, como essa cultura começou, é um assunto muito extenso e que uma hora, um outro momento que a gente tiver, um outro tempo, a gente vai sentar e vai estudar um pouquinho apenas a cultura egípcia, o povo egípcio, como surgiu e assim por diante. Então, para nós aqui, o que a gente precisa entender, para a gente entender por que é que Deus traz ao povo egípcio essas 10 pragas, a gente precisa entender esse contexto aqui, pessoal, tá? Então haviam pelo menos 1.500 divindades, dos quais os egípcios depositavam a sua fé. E foi por conta disso, queridos, que Deus, então, ele traz as pragas no Egito. Por quê? Dentre todas estas existentes, haviam 10, que eram praticamente onde o povo egípcio baseava a sua fé. E aí a gente começa a entender o porquê de tudo isso. Porque a primeira praga, que está aqui em Êxodo capítulo 7, se você tiver com a Bíblia aí, abra ela. Êxodo capítulo 7, é a praga onde Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue. Porque no contexto egípcio, o rio Nilo era um deus. Assim como o rio Gange na Índia é um deus, onde eles acham que podem fazer tudo, que irão ser purificados através desse rio, também na cultura egípcia, o rio Nilo era um deus. E esse deus era chamado de Ra, Deus Ra, que era o deus Nilo. E o rio Nilo, ele era um rio essencial para a economia e a sobrevivência da nação. Através dele, através do rio Nilo, tudo aquilo que envolvia o contexto egípcio, de navegações, embarcações, de produção, de peixes e etc. Inclusive, a cultura egípcia idolatrava muitos peixes. Alguns peixes, algumas espécies de peixe eram idolatradas pelos egípcios. Então, não sem propósito, mas com propósito, a primeira praga trazida por Deus para provar, para demonstrar que o Nilo não era nada, que o Nilo não tinha o poder que o Deus Supremo tem. Por isso, então, com um propósito, a primeira praga afeta o Nilo, porque o Nilo, ou através do Nilo, pessoal, o Nilo era a base econômica dos egípcios. Os egípcios dependiam do rio Nilo, por isso que eles o idolatravam de uma forma extraordinária. Então é por conta disso que a primeira praga vai diretamente aqui, em Êxodo, no capítulo 7, a partir do verso 14, a Bíblia vai nos orientando, e nesse contexto aqui o Senhor vem e fere as águas do Nilo,
transformando-as em sangue. Então era um rio que produzia vida, agora produz morte. Não há como mais beber da água deste rio, não há como mais se alimentar das espécies, dos peixes que estavam nesse rio. Então Deus ele começa, antes de retirar o povo, o seu povo do Egito, ele começa a instituir um propósito para que os egípcios compreendessem que não há Deus como o Deus de Israel, como Jeová, o único Deus. Então, antes de retirar o seu povo, Deus vai mostrando para eles que todos esses deuses que eles haviam depositado sua fé eram nada. A começar pelo rio Nilo, a começar pelo Nilo, que era a base da economia, era o deus do dinheiro, era o Mamon, né? aquilo que eles chamavam de Rap, Deus Rap, que era o Nilo era o Rap, é o deus da economia, aquele que sustentava, aquele que era a base da sobrevivência da nação. Então é por isso que Deus vai lá e fere, em primeiro lugar, o rio Nilo. Ok? Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Depois, no capítulo 8, irmãos, a Bíblia diz que Deus fere o Egito com uma praga que a gente chama praga das rãs. Praga das rãs. Também Deus fere o Egito com a praga das rãs com um propósito. Por quê? Porque esta praga era uma afronta a uma deusa chamada deusa Regite. Essa deusa era a deusa rã. A sua cabeça tinha o formato de uma rã, de um sapo. Isso tudo está gravado na história e no contexto egípcio. Então, ao Deus ferir o Egito com essa praga de rãs, a população egípcia revoltou-se contra a deusa, porque até então eles tinham essa proteção, eles tinham esse QI com essa deusa, porque ela protegia, né, o povo egípcio de qualquer praga. E aí de repente Deus determina e o Egito inteiro é totalmente submergido por rãs, por esses animais asquerosos, que tem gente que odeia, né? Imagine você, milhares de rãs, milhares. E é interessante, irmãos, que Deus ele poderia ter mandado sapo, mas ele manda rã, porque era exatamente para destronar a deusa Regite, a deusa rã, que era uma deusa que tinha a incumbência de proteger os seus súditos. E quando então essa praga atinge todo o Egito, os egípcios se revoltam contra esta deusa. Os egípcios ficam revoltados com ela, porque ela fez todo esse mal. Então, no contexto, na cabeça dos egípcios, eles haviam sido acometidos de um mal, né, por essa deusa. Então, quando Deus fere o Egito com essa praga, ele está destronando a farsa, a mentira da deusa Regite, a deusa Rã, né? Na cultura, na imagem dessa deusa, ela tinha a cabeça de uma rã. Tá? Então Deus vai e fere e destrói o segundo deus, que era um apego terrível para os egípcios. Depois, nós temos aqui, no capítulo 8, a partir do verso 20, a quarta praga, né? Que é a praga a terceira praga, que é a praga dos piolhos, né? Piolhos. É interessante, irmãos, a gente vai estudando, né? Imagine você, né? Trilhões de piolhos, 4 trilhões de piolhos. Deus permite, né? A Bíblia diz aqui, depois disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó da terra transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Então olha só,
Se você pega um pó, se você pega um punhado de pó, de areia, de terra, né, a gente não consegue imaginar, irmãos, quantos bilhões, trilhões de farelos de pó existem na nossa mão. Deus ordena, né, a Moisés que ordenarão e ele fere o pó da terra do Egito, e o pó da terra se transforma em piolhos. E esses piolhos vão, né? Eles vão, e eles vão em frente, eles vão na casa de todos os egípcios. E Deus então, ele está desafiando, destronando um Deus que os egípcios chamavam de Tote. Tote era o senhor da magia. Então, os egípcios, eles eram muito agoureiros, né? Eles eram muito feiticeiros, eles se colocavam muito no contexto de magia e tal, né? Aquela ideia que nós temos hoje de curandeiros, esse pessoal aí, os magos, né? Este era o deus egípcio, o deus Tote, que tinha poder de fazer magia, né? Então, quando o Senhor permite que o pó da terra do egípcio se transforme em piolhos, ele está dizendo que Tote é nada. Ele está reduzindo Tote a nada. Porque todo o poder de fazer o que quer, com quem quer, na hora que quer, está nas mãos do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus traz a terceira praga, ele está dizendo ao povo de Israel, o povo egípcio, este Deus Tote de vocês aí é nada. Eu é que sou Deus. E eu acredito piamente, irmãos, que o Senhor queria de fato converter o Egito. O Senhor queria de fato converter o Egito. Mas para converter o Egito, era necessário provar o seu poder. Era necessário provar que o poder do Senhor era maior do que qualquer outro Deus, de qualquer outra divindade, os quais eles acreditavam. Temos uma pergunta? Sim, do Valdeir Previato. Valdeir. O Valdeir perguntou: o fato de Deus endurecer o coração de Faraó ao fim das pragas foi com o propósito de destronar esses falsos deuses também? Exatamente isso, né? Deus, ele tinha um propósito. Primeiro, destronar os falsos deuses, em primeiro lugar. É por isso que Deus vai até o fim, né? Ele vai destronando Deus por Deus. Por quê? A gente vai ver aqui no final, né, da última praga, que no contexto egípcio, Faraó era o Deus dos deuses. Faraó era a divindade maior, era aquele que detinha o poder. Então, o Faraó não era apenas um líder, não era apenas um governante. Faraó, para os egípcios, ele era um Deus, ele era o Deus, era o Todo-Poderoso. Então, quando as pessoas viam Faraó, não viam como um presidente, né? Porque a gente sabe, o nosso presidente é homem como nós, ele é carne como nós, o prefeito, ele é carne como nós. Mas no contexto egípcio, Faraó era tido como o Deus, o Todo-Poderoso, né? Era aquele que fazia chamado de Ra, né? O filho de Ra, o Todo-Poderoso, a divindade das divindades, onde todas as outras divindades eram sujeitas à divindade maior, que era Faraó. Então, Deus ele vai trazendo essas pragas com o intuito, literalmente, de destronar os falsos deuses, os falsos mentirosos, né? Inclusive através da última praga, que era o Faraó. Tá? Depois, pessoal, nós temos a quarta praga em Êxodo, no capítulo 8, a partir do verso 20, né? Que é a praga das moscas. Imagine você morando em um país onde moscas, milhares de moscas vêm. Então também tem um propósito. Deus queria destruir um deus chamado Ptah. Ptah era o deus egípcio que era o criador do universo. Ele era o criador do universo. E como sendo criador do universo, determina os animais, determina os répteis, determina todas essas questões, inclusive as moscas. Então, quando Deus faz surgir, né, milhares de moscas, né, vocês sabem, né,
bem o que é uma mosca, que se alimenta de coisas podres, que plantam coisas nojentas, etc. Né? Deus está destronando o Deus Ptah. Deus está dizendo que o Deus Ptah é nada, que esse Criador do universo, ele não pode criar nada, que somente o Deus Criador, somente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todos os animais, da natureza, inclusive das moscas, somente Ele pode criar. Então, Deus vai lá e Ele destrona. Em quarto lugar, o Deus Ptah, que era, segundo a cultura egípcia, aquele que criou, né, as coisas existentes no universo. Depois nós temos no capítulo 9, a partir do verso 1, a morte dos rebanhos, né, a peste do gado. E o Senhor vai lá e permite que todo o gado, né, todo o rebanho egípcio morra. Né? Por quê? Também tem um propósito. Na cultura egípcia haviam dois deuses, né? Um era um deus touro e a outra era a deusa vaca, que eram Hathor e Apis. Hathor e Apis, deus touro e a deusa vaca. Quando Deus então mata, destrói todo o gado, todo o rebanho egípcio, Ele está dizendo que estes deuses nada são. Então esse é o propósito de Deus. Deus vai destronando Deus minúsculo por Deus minúsculo. Esses deuses mentirosos, falsos, né, que enganam as pessoas. Deus vai destronando. Então, eles acreditavam piamente, os egípcios. Se você fizer um estudo aí, puxar na internet, você vai achar, né, o deus touro e a deusa vaca. Eles acreditavam que estes deuses protegiam o rebanho, protegiam o gado, né, de forma que nada e ninguém poderia fazer nada contra o rebanho, contra o gado do egípcio. E isso foram durante vários anos, né? Só o período que Israel ficou no Egito foi 430. Imagine todo o contexto histórico. Então, o povo egípcio, nessa cultura, era a maior potência mundial, né? O Egito era o Egito, vocês sabem. Como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Uma grande potência, né? Militar, bélica, financeira. E eles foram prosperando. E quanto mais se prospera, mais se acha que está no caminho certo, né? Então, é isso que acontece. Eles acreditavam, né? Porque os seus rebanhos eram enormes, porque o seu gado era enorme, né? Tão numeroso, que a deusa vaca e o deus touro, né? Hathor e Apis, eram aqueles que protegiam. Então, quando Deus mata o rebanho, quando Deus mata o gado, Ele está dizendo: esses deuses não são nada. Eles não puderam proteger seus rebanhos. Somente o Deus Todo-Poderoso pode proteger, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Depois nós temos a sexta praga, que são tumores e úlceras, né? Aqui em Êxodo capítulo 9, a partir do verso 8, as feridas purulentas, né? Temos uma pergunta? Sim, do Valdeir de novo. A Bíblia diz qual foi o intervalo, dias ou mês, que aconteceu as 10 pragas? Não fala. Não claramente, Não né? entendo. A gente precisa vir num estudo. Por quê? Porque Deus mandava praga, o Senhor mandava praga, né, com o intuito de que Israel saísse. Mas, como você mesmo disse aí, Valdeir, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, porque a ideia dele, a proposta dele era destronar esses falsos deuses. E aí ficava-se um tempo ali, né, com aquela praga, e aí Faraó vinha e chamava Moisés, chamava Arão: não, vou deixar vocês saírem, tal. As primeiras pragas, os magos, os feiticeiros, conseguiram imitar, né, mas as seguintes não conseguiam mais. E aí chamava Moisés e Arão, né, como interlocutor de Moisés, e Faraó dizia: não, ore ao teu Deus para que cesse essa praga, então eu deixarei vocês ir. Quando Moisés saía da presença de Faraó, orava a Deus, a praga cessava, né? Mas nós não temos uma base, mas eu acredito que questão de 2, 3, 4, 5 dias no máximo, intervalo entre uma praga e outra. Mas a gente não tem uma base clara, assim, olhando
biblicamente, né, olhando assim, de uma forma superficial, a gente não tem uma praga, mas eu acredito que era uma coisa assim, bem rápida, porque quando o faraó via que o negócio era feio mesmo, começava de manhã, era tarde, ele pedia rei. Não dá para ficar com essas pragas aí não. Ok? Então nós temos aí depois os tumores e úlceras, né? Que são as feridas purulentas. O Egito tinha uma deusa chamada Ísis, que era a senhora da medicina. Os egípcios, eles criam piamente que esta deusa protegia a saúde deles. E até o presente momento, né, os egípcios tinham saúde de ferro. Os egípcios eram pessoas que tinham uma boa saúde. E por isso eles depositavam a fé deles na deusa Ísis. Então, quando Deus fere Israel com câncer, né, que são tumores, que são úlceras, né, tanto internas quanto externas, ninguém podia fazer nada. Ele está declarando, está dizendo, só existe um. Né? E depois, hoje nós temos, né, que a partir da criação do povo de Israel, nós começamos a conhecer Jeová Rafá, né, o Deus da cura. Né? Se tiver alguém aí que tem o nome de Rafael, né, Rafael significa Deus da cura. Né? Rafá, cura, é o Deus da cura. Né? Deus então está mostrando que claramente que Ele é o único Deus capaz de curar, de libertar, de restaurar a saúde física de alguém. Então, quando os egípcios se veem totalmente travestidos de úlceras, de feridas, de tumores, né? Seu corpo inteiro, né? Corpo inteiro cheio de câncer, de aquelas feridas purulentas, aquela coisa horrível, e a deusa Ísis não pode fazer nada, porque eles vão orar a Ísis, eles vão clamar a Ísis, mas Ísis não pode fazer nada. Ísis não tem poder de curar, porque somente um Deus tem poder de curar, que é Jeová Rafá, o Deus da cura. Temos mais uma pergunta? Sim, da irmã Cida. Irmã Cida? Do Rony. Irmã Cida Araújo, da irmã Cida Araújo. Ela falou, pastor, podemos dizer que Deus ainda age desta maneira, endurecendo o coração do homem para algumas situações? Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se necessário for, Deus vai fazer isso, mas sempre com um propósito. Então é que nós estamos falando aqui sobre o propósito das pragas. Por que que Deus mandou as pragas? Por que que o Senhor permitiu as pragas? Porque Deus queria destronar esses falsos deuses, esses deuses mentirosos, esses deuses que nada são. E nós sabemos que são entidades demoníacas, demônios que enganam as pessoas, mas que nada podem fazer. Então, se o Senhor Deus tiver um propósito, né, se Ele tem um propósito, como agora, por exemplo, que eu estou vendo, né, nesse contexto aí de coronavírus mundial, Deus está endurecendo o coração de algumas pessoas. Deus está endurecendo o coração de alguns líderes com o intuito de fazer com que eles vejam que só há um Deus, só há um Senhor. Então, se houver um propósito maior, se houver um propósito como havia esse propósito aqui no Egito, Deus pode fazer. Eu não duvido e creio que Deus pode fazer isso. Ele vai lá, opera, trava o coração. Por quê? Porque o propósito de Deus nesse contexto era destronar todos os deuses, todos. Então, se o Senhor permite que o coração de Faraó, e aqui a gente analisa em uma outra esfera, a respeito da soberania e do poder de Deus. Deus faz o que Ele quer, com quem quer e na hora que quer. Isso é o poder do Criador. Por mais que Ele tenha nos dado o direito de escolha, isso não inibe o fato que Ele é o Senhor de tudo e todos.
Então, quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, Deus está demonstrando a sua soberania, né? Quando eu olho para esse texto, eu entendo, Deus, Ele está dizendo, quem manda sou eu sou o rei, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, e eu faço o que quero, com quem quero, na hora que quero. E Ele vai criando meios. Então, por exemplo, Deus endurece o coração de Faraó e manda pragas, Ele manda uma praga, para que Faraó acordasse, para que Faraó somente é um Deus. Porém, Faraó depositava, como eu disse aqui no início da aula, não apenas nesses 10 deuses, nessas 10 divindades aqui. O Egito tinha pelo menos 1.500 entidades malignas, deuses, que eles se apoiavam. Então a ideia de Deus era quebrar a idolatria. Porque a gente sabe que só há um Deus, só há um Senhor. A Bíblia diz que ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, nesse contexto, tem pessoas que vão orando a outros deuses. A gente pode trazer para o dia de hoje, Pedro e todos esses deuses que tem aí, que nada podem fazer. Próxima pergunta. A irmã Zenira. Bom dia, irmã Zenira. Ela falou, pastor, então a maldição do câncer está até hoje? E por que Deus permite que morremos cancerosos? Muito triste, né? Na verdade, irmã Zenira, as doenças, e tudo que acontece hoje, é tudo culpa de Adão. Quando a gente chegar lá no céu, vamos pegar Adão e Eva, Como assim? Eva e Adão, esses abençoados, porque quando Adão e Eva pecam, Deus diz, maldita é a terra por causa de vocês. Então, o mal entra na terra por causa do pecado. Então, todas as doenças, todos os males que existem, são oriundos do pecado. Aí alguém pode dizer, mas como alguém bom morre de câncer, por exemplo? Como alguém bom tem uma morte terrível? Morrer é morrer, gente. A morte, principalmente para o cristão, alguém diz, olha, mas um crente morreu de câncer. A morte é a ponte, na verdade é a única ponte que nos conduz a Deus. Se você não morrer, você não vai encontrar com Deus. Você tem que morrer. É por isso que um cristão verdadeiro não pode ter medo da morte, independente do tipo de morte que seja. Agora, as doenças, elas entraram no mundo por causa do pecado. Então, por exemplo, hoje a gente se alimenta de produtos transgênicos, porque algumas pessoas que detêm o domínio, o poder de empresarial dos produtos alimentícios, eles têm que produzir, eles têm que ganhar dinheiro, Então, hoje você planta um milho, daqui 15 dias ele está para colher, porque é transgênico, são produtos criados em laboratórios. Hoje a gente tem leite de caixinha, que produz câncer. Hoje a gente toma refrigerante, Refrigerante é uma desgraça. Refrigerante é um dos produtos que mais produz câncer no mundo. É só fazer um estudo sobre isso aí. Então, tudo isso é pecado, tudo isso é poder de ganância, de poder satisfazer. Faz um estudo lá nas aldeias indígenas, raízes, para você ver. Vai lá ver se tem câncer. Quase zero, porque eles se alimentam da terra. Então, tudo isso é uma raiz oriunda do pecado. Mas, acima de tudo, irmãs Elira, o que a gente tem que analisar? Por que Deus permite os tumores, as chagas? Por que Deus permite aqui as úlceras? Porque Deus queria destruir a idolatria. Deus queria provar para os egípcios que Deus era Deus, que Ele era o único Deus. Então, quando uma pessoa é acometida por câncer, na nossa realidade ela está condenada à morte, que não tem cura. São raros os casos, a percentagem de pessoas que são curadas de câncer, de cada 10 cura 1, 2 no máximo. Então, a pessoa já pensa, vou morrer. Ou seja, querendo ou não, ela se volta para Deus. Então, quando Deus traz a praga para o Egito, Ele está dizendo, só tem um que cura câncer.
Ísis não cura câncer, quimioterapia não cura câncer, né? Nenhum outro Deus tem poder para destruir as feridas purulentas, somente o Deus Todo-Poderoso. Tanto que quando Moisés ora, Deus vai lá e retira todas as feridas. Deus tira todas as feridas purulentas, tira os tumores, tira as úlceras do povo e o povo é curado. Então Deus está destruindo toda essa mentira, né, que havia na cultura egípcia, de que Ísis protegia a sua saúde. Não. Só quem pode proteger a sua saúde é o Deus Todo-Poderoso. Então esse é o propósito aqui dos tumores e das úlceras, das feridas purulentas. É destronar mais uma deusa, a deusa da medicina, né? E isso serve para nós, viu, como cristãos, porque alguém quando está doente, a primeira coisa que pensa, né? Vou no médico. Vou ao médico. Não estou dizendo que você não tem que ir ao médico, né, irmãos? Mas eu quero dizer para vocês aqui que só quem pode nos curar é Deus. É por isso que Deus não manda uma febrinha lá no Egito, né? Ele manda logo úlcera, tumores. Provar que eu sou Deus. Quero ver vocês serem curados. Então, essa é a nossa fé como cristãos. Nós acreditamos no Deus da cura. A gente pode trazer isso para a nossa realidade agora desse vírus. Não tem cura, né? Glória a Deus, agora parece que acharam uma cura no Brasil aí, né? Louvado seja o Senhor, a hidrocloroquina, né? Mas existem algumas questões, a gripe. A gripe matou muita gente no contexto do mundo, irmãos. Gripe hoje, que você tem gripe, você fala o quê? Dipirona. Você toma um dipirona. Ela toma um dipirona, deu febre, toma ali um antibiótico, está curado, porque tem a cura, uma coisa simples, mas que já matou muita gente. Mas no contexto espiritual, nós cremos que o nosso Deus, Ele pode nos abençoar, Ele pode nos curar. E de fato, existem questões que é só Ele pode fazer. Tudo bem? Mais alguém? Tá tudo certo? Então vamos em frente. Nós temos também aqui, pessoal, a 7ª praga, né? Que são trovões, saraiva, que está aqui em Êxodo capítulo 9, a partir do verso 13, né? Que são granizos ou trovões, saraiva, né? Já viu quando começa a chover granizo, né? A gente fica desesperado. As pessoas, ainda bem que eles vêm grande, né? Eu não me lembro o nome daquela estratosfera, não sei, acho que é estratosfera. E vem descendo, e quando eles vêm derretendo, chegam bem pequenininhos em casa. A gente já se assusta, né? Mas quando Deus ele envia esta praga ao Egito, né, praga dos granizos ou dos trovões e da saraiva, ele está destruindo um Deus que é chamado de Repshu, um deus egípcio, né, uma divindade egípcia, que era um deus que os egípcios acreditavam que controlavam ventos, chuvas e trovões. Então Deus vai lá e arrasa o Egito com os granizos, com a saraiva. Ele destrói todas as casas dos egípcios, para provar mais uma vez que Repshu é nada, que nada e ninguém pode te guardar e te proteger, senão Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, quando ele faz isso, quando ele permite essa situação, ele está destronando mais um Deus, esse Deus com D minúsculo, que os egípcios colocavam a fé. E esse Deus, né, essa divindade, não pôde fazer nada por eles, mas todas as casas deles foram destruídas, através dessa saraiva aí, desses trovões de chuva, de granizo, que caiu lá no Egito. Depois nós temos a praga dos gafanhotos, né? Praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, é isso, que é a 8ª praga. Por que Deus faz isso? Né? Eu estava ouvindo até um pessoal falando, gente do céu, vamos tomar cuidado, porque
Os gafanhotos estão aí perto, já chegaram no Paraguai. Os gafanhotos estão no Paraguai, estão destruindo toda a plantação do Paraguai. Porque esse é o propósito do gafanhoto, eles destroem tudo. Então, os egípcios, eles tinham uma deusa chamada deusa Min, M-I-N. Essa deusa, ela era a protetora da fertilidade das colheitas. Ela protegia as colheitas, a fertilidade das colheitas. Então, quando Deus permite que os gafanhotos venham, quando Deus permite que os gafanhotos comam toda a plantação do Egito, ele está destronando mais esta deusa, está dizendo, não é a deusa Min que protege a plantação de vocês, não é nenhum outro Deus que protege, somente eu posso proteger, somente eu posso fazer, somente eu sou o Senhor. Então ele está destronando mais uma deusa, essa deusa Min, que era a responsável de proteger a plantação. Oh, meu querido e minha querida, vai entendendo o que Deus está falando. Não é aquilo que a gente faz, por mais que nós tenhamos a nossa parte. Tudo é o Senhor. É o Senhor quem abençoa, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor e é o Senhor. Tá? Então Deus vai quebrando essa mentira, essa farsa que havia no Egito. Ele destrona esses deuses através das pragas. Depois nós temos a praga das trevas, né? A nona praga, praga das trevas. Imagine, irmão, a Bíblia diz, né, Jesus falando lá em Mateus 24, que vai acontecer isso, né, antes do dia do Senhor, né? Haverá um dia de trevas. Vamos tomar cuidado aí. O Senhor estava destruindo aquilo que os egípcios, e depois isso foi até a cultura grega, né? Eles estavam destruindo o Deus Ra, ou Deus Sol, ou Horus, né? O Deus Sol, que era o Deus responsável de proteger o dia, né? De trazer a claridade. Então eles idolatravam o Deus Ra, o Deus Horus, que era o Deus Sol. Deus então manda lá esta praga das trevas, né? E o Egito não sabe mais discernir o que é dia e o que é noite, porque agora é escuridão total do Egito. Imagine aqui agora, né, nós estamos escuro, nós estamos no escuro. Nós estamos num dia que está um pouco escuro, precisamos acender as luzes, e de repente, tudo aquilo que é contexto de luz se apaga. Nenhum tipo de lampião mais, nenhum tipo de artefato que pode produzir claridade funciona mais. É isso que Deus faz com o Egito. Treva. Deus faz com que todos os faroletes se estraguem. Ninguém consegue gerar luz no Egito, menos Gósen, né? Que é a terra que está em Israel, lá tem luz. O Egito está em trevas, e onde há o povo de Deus, existe a luz. Deus então está destronando esse Deus Sol, que eles tanto idolatravam, né? Que coisa, né? Deus tendo que dizer para essa galera, falou, gente, quem criou o Sol fui eu. Agora vocês querem idolatrar o negócio que eu criei? É um negócio assim muito estranho, muito esquisito, e a gente vai pensando, né, a respeito dessas coisas. E por fim, como eu já falei, né, a última praga, né, a praga dos primogênitos, que é quando Deus, o Senhor, ele mata todos os primogênitos do Egito. Todas as crianças primogênitas morrem. Tudo aquilo que é primogênito do Egito, até gado, até os animais morrem no Egito. Porque Deus estava destronando o Deus dos deuses, né? Na cultura egípcia, como eu já falei aqui no início da ministração, Faraó era o Deus dos deuses, era o Deus todo-poderoso, Deus criador na cultura do Egito. Faraó não era apenas um governante, não era apenas visto, como eu já disse, presidente é carne como nós,
O governador é carne como nós, o prefeito é carne como nós, é ser humano. A gente sabe que são seres humanos. Na cultura do Egito, Faraó era o Deus, era o cara, era a suprema divindade. Então os egípcios olhavam para Faraó e o temiam como Deus dos deuses. Esse é o Deus Todo-Poderoso, vamos nos encurvar diante dele. E quando Deus mata os primogênitos, por quê? O primogênito de Faraó era o sucessor da linhagem. Era aquele que iria suceder o trono. E agora? Não tem mais. Não tem mais o sucessor. Então Deus vai e prova que só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso. O seu nome é Jeová, o Criador dos céus e da terra. E aí, como nós já falamos, Deus acaba, Deus destrói praticamente o Egito, destrona todos os deuses. Mesmo assim, Faraó não se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. E aí entra o direito de escolha. Mesmo reconhecendo e vendo todos os sinais que Deus estava fazendo, e eu quero abrir um parênteses, para dizer aqui agora, muitas pessoas estão desviadas agora, não estão entendendo, não estão nem aí. De 100 anos para cá, pelo menos, nunca passamos por aquilo que nós estamos passando agora, igrejas fechadas, tudo fechado, circunstâncias terríveis, não, parece que as pessoas perderam a esperança e muita gente ainda está dormindo, estão vendo o que Deus está fazendo, estão vendo o poder de Deus, que não é brincadeira, que tudo isso que está acontecendo é permissão do Senhor, e ainda não estão se rendendo, não estão se voltando ao Senhor. Então, com tudo isso que aconteceu, Faraó não se curva de jeito nenhum a Deus, ele não aceita ao Deus Todo-Poderoso, como fez Nabucodonosor, lá na Babilônia. Nabucodonosor, ele passa o que passa, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, e Deus vai lá e trata com ele. Quando Deus trata com ele, ele volta. Não, só há um Deus, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso. Então, mesmo assim, Faraó não se curva diante de Deus. A Bíblia diz que ele apenas permite, lá em Êxodo, capítulo 12, verso 31, ele chama Moisés e Arão e diz: olha, saiam imediatamente do meio do meu povo. Israel vai então, e os versos que nós já lemos, Êxodo 12, 40 e 41, que no dia, exatamente no dia em que eles completavam 430 anos no Egito, o povo sai para a glória do Senhor. Por que Faraó faz isso? Porque não havia mais nenhum Deus, para que ele pudesse pedir ajuda, pedir socorro. Não havia mais nenhuma esperança para Faraó. Enquanto tivesse um Deus, ele ia buscando, mas chegou um ponto que não havia mais nenhum Deus para que ele buscasse. Temos perguntas? Sim. O Valdeir perguntou: toda a nação egípcia conhecia o Deus de Israel? O cristianismo já havia sido anunciado a este povo? Nesse contexto que você está falando, isso. Nesse contexto aqui, não. É aquilo que eu falei na aula passada, O povo de Israel ainda não era povo. Eles entram no Egito como uma família só, 70 pessoas. E quando eles saem do Egito, então nesse contexto aqui das pragas, Israel ainda não é povo. Israel está escravo, não tem terra, não tem lei, não tem líder, como nós falamos na aula passada. Não sei se vocês se lembram. A partir do momento que Israel se torna povo, que vem as leis e tal, e as coisas começam a andar, aí vem a promessa do Salvador, do Rei dos Reis, e Davi diz, disse o Senhor é meu Senhor, tal. Jesus cita esse texto lá no Novo Testamento. Se Davi é o cara, por que ele chama meu Senhor? Ele chama meu Senhor. Então assim, não havia, o que a gente precisa entender aqui nesse contexto é que assim, Moisés é o símbolo de Cristo. Moisés é o símbolo de Cristo como libertador, A gente já falou isso, não sei se na aula passada ou na retrasada. Moisés é o símbolo de Cristo.
Moisés então é levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Então aqui a gente usa alguns símbolos. O Egito, que é o Egito? O Egito é o mundo. É o mundo. O Egito é o mundo no nosso contexto de igreja hoje. Moisés é o libertador. Quem foi que nos libertou? Jesus. A escravidão é o quê? Pecado. Pecado que nos aprisionava. E nós não tínhamos capacidade de termos a liberdade. E a Bíblia diz que Cristo nos libertou. Então, a gente sempre faz uma alusão entre Egito, escravidão, a saída, né, Moisés, o libertador. A gente sempre faz a alusão ao que nós vivemos hoje, a libertação através do sangue de Jesus, nosso libertador. Nós saímos do mundo, da escravidão do pecado e assim por diante. Mas não havia esse contexto. Por mais que agora, né, hoje a gente olha para trás e vê que de fato é isso, que o que o Senhor Deus fez com Israel, Ele fez com a igreja, através do sangue de Jesus. Mas nesse contexto, eles nem sabiam de nada, né? Estava tudo novo ainda, né? As coisas estavam se iniciando e assim por diante, tá? Mas o que de fato Deus estava fazendo ao tirar Israel e a enviar todas as pragas, estava dizendo, só tem Deus, Todo-Poderoso, somente eu sou Todo-Poderoso e eu faço o que eu quero, com quem quero e na hora que eu quero, porque eu sou Deus. Amém? Nós temos algumas outras curiosidades, né? Eu vou acelerar aqui já para a gente ir para o encerramento. Aqui, irmãos, na nossa Bíblia, nós temos o nome do livro do Êxodo, né, que significa saída. Êxodo, saída. Você estudou isso lá em geografia, né? Êxodo rural, né? Ou seja, saída do povo do campo para a cidade. Né? Nós temos um êxodo rural. Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. Para nós, mas para os judeus, no hebraico, o título do livro é Estes São os Nomes. Por quê? Porque é como se inicia o livro do Êxodo. Se você pegar aí o livro do Êxodo, no capítulo 1, verso 1, inicia-se assim: Estes são os nomes. Ou, são estes, pois, os nomes. Então, o nome deste livro, o título deste livro, no hebraico, Estes são os nomes. Tá? É diferente do nosso livro. Eles não têm Êxodo, eles têm o livro, Estes são os nomes. Perguntas? Do pastor Fábio Vilas Boas. Pastor Fábio, um abraço, meu amigo. Bom dia, pastor. Ele falou, na sua opinião, o povo de Israel estava correndo risco de se contaminar com a cultura dos egípcios, seguindo estes falsos deuses? Parabéns, muito boa aula. Pastor, eu acredito que sim, por duas vertentes. Primeiro, quando Deus tira o povo do Egito, o senhor sabe muito bem, pastor, Deus leva o povo de Israel, conduz o povo de Israel pelo caminho mais difícil, não pelo caminho mais fácil, que a Bíblia fala que era a terra dos filisteus. Por quê? A Bíblia diz que Deus não queria que o povo voltasse, porque havia uma possibilidade do povo querer voltar. O senhor sabe, né? A gente sabe que nós, seres humanos, nós somos produtos do meio. A gente é produto do meio. Nós vamos nos tornar aquilo que está à nossa volta. É assim. Então, é muito difícil, muito, você conviver com pessoas e não se tornar como elas. Então a gente casa, né? Com pessoas diferentes, com hábitos diferentes. Conforme o tempo vai passando, a gente vai, mesmo sem querer, adquirindo o hábito daquelas pessoas. A gente vai adquirindo, né? Vai adquirindo. Então quando Deus fala, olha, eu vou levar o povo de Israel
por um caminho, né, que é o caminho do deserto, porque eles vão querer voltar. Eles vão querer voltar, né, para o Egito. Então havia sim um perigo, né, um resquício aí de vontade do povo querer se tornar egípcio. E a gente pode trazer até para nós isso, né? Há um perigo, nós sofremos, não tem esse negócio não, né? De uma vez salvo para sempre, como esse pessoal diz aí, se a gente não vigiar. Jesus disse, né? Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E o segundo ponto é que lá, quando eles já estavam no deserto, eles começam a sentir falta, né, do Egito. Então, nós estamos aqui, ó, né? Então, na igreja agora, estou servindo a Deus, e a minha vida é desgraça aqui, ó. Quando eu estava no mundo, eu tinha dinheiro, tinha carro, eu tinha poder. Agora estou aqui na igreja, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Vou voltar para o mundo. Mas no mundo é melhor que na igreja. Aqui, eu vivi na igreja. Eu ouço pessoas dizendo, eu vivi na igreja. Passei um tempo na igreja. Né? É tudo mentira, esse povo aí não sabe de nada. Então, lá no deserto, eles sentiram falta, né? Hoje, a gente tinha uma casa lá, a gente tinha que comer, agora aqui não tem nada. Então, eu acredito sim, né, que se a bondade e misericórdia do Senhor não tivesse se levantado lá, e Deus tivesse levantado Moisés, Israel não teria Israel mais não. Israel seria Egito, né? Iriam ser totalmente consumidos pela cultura egípcia. E não é fácil, né? A gente sabe que, mesmo nós, nos tempos de hoje, se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está com as culturas mundanas, né? Nós temos um princípio dado por Deus, uma ordem dada por Deus, só que nós vivemos no mundo. Então nós somos um Israel, né, que vive no Egito. Israel está na terra de Gósen, mas Gósen pertence ao Egito, né? Ela está separadinho ali, mas está no Egito. Então, se não tomar cuidado, um exemplo claro, José, ele tomou um nome diferente, né? Ele recebeu um nome diferente, não? Então José não era José mais. José havia recebido um nome diferente, porque ele estava no Egito. Então, com certeza, se Deus não tivesse tido misericórdia, e isso foi provado, né? E quando eles saem do Egito, eles sentem vontade de voltar. Mas Deus, por sua misericórdia, conduz o povo por um caminho difícil, né? Estão com vontade de voltar, mas não dá para voltar mais, porque o caminho é difícil. Mais perguntas? Só para finalizar o pensamento, o pastor Fábio disse que também compartilha da mesma opinião. E para encerrar, ele falou que por mais que o povo de Israel não foi atingido com as pragas, eles também foram convencidos que Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, vendo as pragas, né? O pastor Fábio, né, glória a Deus, pastor, pela sua vida, por essa colocação, né? Por mais que o povo de Israel não tenha sido atingido pelas pragas, eles ficaram convencidos que o nosso Deus é o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Tem mais uma colocação aqui do Ismael Manuel dos Santos. Ele falou que apesar de 430 tentativas de quebra de cultura, eles ainda tinham um certo temor. Do contrário, nem dariam bola. Aí que Moisés falaria. Moisés foi a bola da vez, né? Foi. Moisés teve que pagar o preço pelo povo, né? O povo não queria aceitar Moisés. O povo, na verdade, haviam se acomodado, né? Se acomodado com o Egito, e foi uma guerra. Moisés, não, gente, vamos lá, vamos sair daí, né? A mesma coisa acontece com a gente, né? Quando você vai fazer um discípulo, você vai lá, discipula a pessoa, né? A pessoa escorrega, e não, mas é gostoso esse mundo, não, você é de Jesus, vem para cá, né? Então os libertadores, né, aqueles que são levantados por Deus, para trazerem o propósito de Deus, vão pagar o preço. Né? Moisés, o homem mais manso da terra, irou-se, né? Porque grande foi a murmuração do povo. Então Moisés pagou um preço muito alto por ser aquele que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Mais alguém? O Valdeir falou: esta geração, não só no Egito, mas durante a travessia no deserto, puderam ver poderosamente o poder de Deus.
é isso aí, né? A Bíblia diz que da saída do povo de Israel do Egito até chegar no objetivo foram 40 anos. 40 anos de... Olha só que coisa extraordinária, né? Se a gente for analisar todo o contexto, foram 40 anos Deus espremendo o povo no deserto para tirar do coração deles o Egito. Porque ainda que eles eram livres, ainda viviam como escravos. A gente traz de novo para nós. Isso acontece com a gente às vezes. Mesmo estando livres, a gente ainda tem a mentalidade de escravo, de prisioneiro, né? A gente esquece da graça. Né? Parou para pensar como as pessoas hoje têm dificuldade de receber o perdão? A gente tem uma facilidade muito grande de ser acusado, né? A gente recebe a acusação, olha, não sou digno, eu sou miserável, meu filho, você foi liberto, você não faz parte do Egito mais, o sangue de Jesus já te perdoou, já te purificou, aceite o perdão de Deus. Tem alguém? O Mário Henrique da Silva falou assim: paz do Senhor, pastor, peço oração para o nosso irmão Adir e a sua irmã Suzy. Oh, meu Deus. Que teve uma perda na família deles, o filho deles que mataram nessa quinta-feira. Só tinha 11 anos. Mário, eu estou sabendo disso, tá? A gente já está orando. A gente está muito comovido. Muito triste. A gente não entende os propósitos, né? Mas Deus sabe o que faz. A gente confia em Deus. Eu acredito, né? Se o Adir for assistir depois essa ministração, sabe que Deus tem um propósito na sua vida. E o Senhor tem te chamado já há muito tempo. E é assim, né? Deus envia as pragas para alertar, para dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e que Ele tem um propósito extraordinário. Então nós estamos orando pelo Adir, pela Suzy, nossos irmãos lá de Sinop, Mato Grosso, né? Pessoas que estiveram com a gente lá com o período que nós passamos lá pastoreando a nossa igreja. Então a gente já está orando por eles, tá? Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado por todos que lançaram suas perguntas, lançaram suas dúvidas. Como eu disse, a ideia é que a gente consiga ter, mesmo na live, algo pelo menos parecido com a nossa escola bíblica física, né? Onde a gente pergunta, onde a gente fala, onde a gente acrescenta. Ou seja, nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Por mais que seja difícil, estava até comentando com o pessoal, eu acho que é mais fácil falar para 10 mil pessoas do que falar diante de uma câmera, né? Porque quando a gente está diante das pessoas, a gente vê a reação, observa a reação na face, né? Na câmera, irmãos, é difícil. Mas nós estamos aí, graças a Deus, louvado seja o Senhor, encerrando mais uma escola bíblica dominical. Espero que Deus possa ter edificado cada um dos irmãos através dessa ministração, de forma que a gente consiga, assim, aprender um pouco mais, né? Buscar os detalhes bíblicos, como nós falamos hoje aqui sobre as pragas, sobre o agir de Deus, o que é que Deus tinha, o propósito de Deus ao fazer tudo isso, né? Eu acredito que, acima de tudo, Deus, Ele é amor. Ainda que Ele lançou as pragas no Egito, Deus gostaria muito que Faraó e todos os egípcios se convertessem. Mas não foi assim. Vocês sabem que quando Deus libera Israel, né, através da ordem de Faraó, passa um tempo, Faraó se arrepende e vai atrás, né, do povo. Vocês conhecem a história. O mar abre-se, o mar se abre, né? O povo passa, o povo de Israel passa, e quando o Faraó vem, o mar se fecha e Faraó e todo o seu exército é destruído, morre, para entender que sobre o povo de Deus existe a proteção dele, né? Mas eu acredito que Deus tinha um desejo de levar o seu poder, a sua glória ao povo do Egito também, mas eles não aceitaram, porque o coração deles estava totalmente voltado para a idolatria, para essas divindades que nós falamos aqui. Então, que essa palavra edifique o coração de vocês de uma forma especial, em nome de Jesus. Hoje, às 19 horas, estaremos aqui novamente, né, na nossa celebração da família,
vamos celebrar juntos. Eu estou aqui no templo. Por quê? Eu estou aqui no templo porque eu quero que os irmãos estejam assim sentindo, né, uma proximidade maior da igreja, do templo. Por quê? Nós não podemos perder esse vínculo. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava todos os dias no templo e nas casas. Então, para nós é difícil. Por quê? Porque isso não só na igreja, estarmos juntos também aqui. A gente não pode estar junto nas casas, nós estávamos no templo, né? Então, o templo faz parte do nosso contexto de igreja. Então, a gente está gravando aqui a escola bíblica, o culto de quarta e domingo, no templo, para que os irmãos tenham essa proximidade ainda do templo, tá? Pedi para minha esposa fazer um giro aqui, ó. Faz um favor, faz um giro aqui, para os irmãos matarem saudade aqui do templo, tá? Faz um giro aí de 360 graus, para vocês verem, irmãos, a igreja, matarem um pouquinho da saudade da igreja aí, ó, do nosso templo, em nome de Jesus. Para vocês se lembrarem, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam de como é o nosso templo. Então, a ideia é essa, com que vocês estejam próximos, né? Mesmo estando aí nos lares de vocês estarem próximos aqui da igreja, tá? Juntos. Se alguém quiser estar vindo no templo aqui orar, passar um tempo aqui, pode vir, tá, irmãos? Tem vários irmãos que têm chave. Então, nós estaremos aqui hoje novamente, às 19 horas, nosso culto oficial de celebração da família. Estaremos louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, e estaremos ouvindo mais uma palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, se alguém deseja dizimar, ofertar nesta obra, tá? Fique à vontade. Vocês sabem, os irmãos que são membros, a gente recolhe oferta na escola bíblica, nós temos compromissos a zelar, tá? O tesoureiro está aqui no templo, o irmão Luiz. Se alguém tiver dízimo e oferta que quiser trazer, a gente vai aguardar aqui uns 10, 15 minutinhos. Se você tem, tá? Aí traga, seja fiel, continue sendo fiel. O templo, a igreja está fechada, mas nós temos compromissos a arcar. Nós estamos contando com a fidelidade dos irmãos, que os irmãos sejam fiéis aos seus dízimos e ofertas, para que uma oportunidade como essa ainda prevaleça, né, irmãos? Vamos orar, continuar orando, para que Deus tenha misericórdia, principalmente das igrejas menores, né? Para que nenhuma igreja feche após essa crise, após essa pandemia, mas que o Senhor continue sustentando a sua obra, para que mais e mais vidas sejam edificadas e abençoadas. Muito obrigado a todos vocês que se dispuseram a participar dessa live. Que o Senhor Jesus os agracie, os abençoe. E eu espero você hoje aqui às 19 horas, em mais uma live, nós estaremos cultuando ao Senhor. Um último aviso, um último recado. Se você quiser ter um acesso maior à realidade aqui da nossa igreja, Avivamento Bíblico de Regente Feijó, entre no App Store, na Play Store, aliás, e baixe o aplicativo da nossa igreja, né? IEAB de Regente Feijó. Só digitar lá IEAB de Regente Feijó, você já vai poder baixar lá o app aqui da nossa igreja. E também nós temos o nosso site www.avivamentobiblicoregentefeijó.org. Nosso site ainda está em construção. Eu creio que à medida do possível, um tempo assim rápido, um tempo assim recorde, estará tudo pronto e nós teremos todas as programações. Você também poderá acompanhar as lives através do site, tá? Mas se quiser entrar lá, ainda está em construção, mas se você quiser entrar lá e dar uma olhada, fique à vontade. www.avivamentobiblicoregentefeijó.org. avivamentobiblicoregentefeijó.org. Deus abençoe vocês, queridos. Os aguardo aqui às 19 horas, querendo Deus, em nome de Jesus.